Olá, e hoje venho falar do financiamento para a habitação, financiamento para investimento, financiamento no imobiliário. Os nossos temas que nós debatemos aqui são imobiliários, é a literacia financeira, a economia, finanças. Não quero com isto dizer que é um canal especificamente a falar de casas, especificamente a falar de uma forma ou de outra, qual é a melhor forma de fazer isto ou de fazer aquilo. Isto são apenas aconselhamentos, são apenas conselhos e ideias de alguém que está todos os dias no mercado, que tem uma equipa, que está há 6 anos no mercado imobiliário e que percebe exatamente aquilo que está a acontecer e que faz isto para poder ajudar mais pessoas a fazerem melhores investimentos, ajudar colegas, ajudar pessoas que estejam a comprar casa, pessoas que estejam a vender, poder ser aqui uma ajuda para todos vocês. E esta é a grande vantagem e este é o único objetivo deste canal, é no fundo ajudar cada vez mais pessoas a desenvolverem-se, independentemente dos seus objetivos. O objetivo pode ser comprar uma casa para colocar no mercado de arrendamento, pode ser comprar uma casa para a minha família, pode ser vender a minha casa de família porque quero comprar um apartamento ou até quero deixar de ser proprietário para começar a viver em arrendamento porque a minha vida profissional é uma vida profissional que neste momento mudou e que hoje em dia posso estar em Portugal, amanhã posso estar na Suíça. Acabei de vender uma casa a um cliente que, parem, ele vende a casa de família, vai trabalhar para a Suíça, vai arrendar e agora o que é que vai comprar aqui? Vai comprar um imóvel que provavelmente vai meter no alojamento local e que depois pode utilizar sempre bem a Portugal. E hoje em dia o mundo é isto, é poder ajudar pessoas cada vez mais a conquistarem os seus objetivos. E eu falo aqui de um conjunto de problemáticas, dou aqui um conjunto de soluções, não sendo aconselhamento financeiro, eu não quero que ninguém faça isto só porque eu estou a dizer, apenas ajudar a desenvolver teorias e acho que todos assim nos podemos ajudar numa clara ótica de partilha de conhecimento. E hoje o que eu venho falar é da taxa fixa, da taxa variável, de outras formas de financiar o seu imóvel, de outras formas de financiar o seu investimento. E venho-me aqui comprometer também com um vídeo que apresentei há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, no final de 2021, onde vivemos um período de ouro em relação à taxa de juros. A taxa de juros estava tão baixa, que era possível financiar a sua casa a 1,5%, 1,6%, 1,7% ao ano. E sabe o que é que aconteceu? A maior parte dos clientes continuaram a optar por taxa variável. Apesar de eu aconselhar alguns clientes, e reparem que eu, apesar de ter a formação de consultor financeiro, que é um curso dado pelo Banco de Portugal, que nos permite a nós, no fundo, aconselhar pessoas a fazer créditos ou qual é que será o melhor crédito, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo nem sequer é querer criar aqui nenhum tipo de vantagem competitiva em relação às pessoas que estejam a trabalhar, até porque essa não é a minha área de trabalho. Mas eu, na altura, falava com muitos clientes, falava com muita gente, é o meu trabalho, e na verdade, muita gente me perguntava taxa variável ou taxa fixa. E nesse vídeo que vocês podem ver, reparem que eu no final me comprometo com taxa fixa, porque nós em 2021 realmente vivíamos tempos de ouro para quem queria fixar taxas. Hoje em dia, a inflação cresceu. Era algo que era muito expectável, porque se nós temos durante anos impressoras de dinheiro a injetar dinheiro no mercado, e reparem nisto, quem jogou Monopólio conhece isto muito bem. O Monopólio, quando começa, as casas custam um pouco de dinheiro. Depois, o Monopólio criou formas de cada vez que os jogadores passam na casa de partida, é-lhes dar dinheiro. Então, este dinheiro, no fundo, é o dinheiro artificial que os governos criam, que faz parte da nossa economia moderna, que é ter uma inflação mais ou menos controlada a 2%, e isto foi o que nos últimos 10 anos fizeram nas economias mundiais, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, que foi injetar dinheiro no mercado através de uma taxa de juros baixa. O que é que isto foi provocar? Uma inflação. Isto tinha que acontecer. Era uma questão que podia ter acontecido em 2023, ou em 2022, ou em 2025, mas ia acontecer. Porque são regras económicas e estudando o passado e estudando o que é que aconteceu no passado, conseguimos muitas vezes prever aquilo que vai acontecer no futuro. Obviamente que eu aqui não quero criar uma bola de cristal, eu não a tenho. Hoje em dia o mundo tem tantas coisas que têm vindo a influenciar a nossa vida. Se nós pensarmos como é que era o mundo há 20 anos atrás, onde a internet era algo que era muito pouco usada, onde, entretanto, vivemos já alguns anos depois uma pandemia, onde depois agora assistimos à introdução de uma inteligência artificial que claramente vai mudar o mundo que conhecemos. Como hoje em dia conhecemos também a internet das coisas, os próprios objetos poderem comunicar entre si. Assistimos que há tanta coisa que pode acontecer nos próximos anos, até nos próximos meses, que é impossível para alguém tentar perceber como é que as coisas vão funcionar. Mas, ao mesmo tempo, temos que tomar decisões. E tendo que tomar decisões, elas são baseadas naquilo que nós sabemos, nos nossos conhecimentos, na nossa elevada probabilidade ou menor probabilidade de conseguirmos tomar a decisão certa. Bem, isto é muito importante
para pessoas que querem fazer investimentos, para pessoas que estão a pensar vender, para pessoas que estão a pensar comprar. As casas vão subir de preço, vão baixar. Qual é que é o conselho? E, na verdade, o conselho que eu tenho a dar é a primeira coisa que nós temos de fazer é estudar. É a única coisa que é segura. A única coisa que nós podemos fazer para enfrentar o futuro é estudar, é criar conhecimento, é tirar cursos, é ler livros. Porque este é, sem dúvida, o melhor investimento que devemos fazer em nós próprios, enquanto profissionais, enquanto pessoas, porque o investimento em formação, o investimento em conhecimento será sempre uma arma muito, muito importante. Vamos aqui imaginar, por exemplo, alguém que comprou uma máquina digital há 10 anos atrás, como muita gente comprou. Passado 4 ou 5 anos, vieram os telemóveis hoje em dia têm câmaras incríveis, eu já não vejo ninguém com uma câmara digital, a não ser profissionais que queiram realmente tirar fotos ou fazer vídeos de algo altamente profissional. Fazendo aqui uma breve explicação da diferença entre uma taxa fixa e uma taxa variável e até outras formas de financiar os nossos imóveis, porque nós estamos aqui numa conversa onde podemos criar aqui ideias e são as ideias que mudam o mundo. A taxa fixa, no fundo, é uma forma de fazer um contrato em que o banco empresta uma determinada quantia a alguém para comprar uma casa e essa taxa de juros é fixada à partida. Fica fixa durante os próximos anos, 20 anos, 30 anos, 35 anos. Isso é possível acontecer e foram feitos muitos créditos e ainda são feitos muitos créditos dessa forma. Depois existe o mais comum em Portugal, em que são feitas taxas variáveis, em que é colocada uma parte fixa, que no fundo é o spread. Este spread é o conjunto de uma série de negociações que também são feitas com outros produtos que os bancos vendem, nomeadamente seguros de vida, cartões de crédito, outros créditos. Neste momento o spread médio daquilo que eu encontro no mercado anda entre o 0,8 e os 1,2. Estamos a falar de spread para taxas variáveis, que depois soma àquilo que nós ouvimos todos os dias na televisão, a Euribor, a 3 meses, a 6 meses e a 12 meses. E a Euribor é o quê? É a média aritmética do dinheiro que é emprestado entre os bancos da zona euro. Obviamente que aqui há uma grande tendência para elas serem reguladas pelo Banco Central Europeu, que no fundo influenciam depois os empréstimos interbancários. E basicamente é isto. E estas são as duas grandes formas de financiar imóveis em Portugal. São aquelas que são mais utilizadas. A indústria está assim pensada. Eu agora pergunto porque é que não criarmos aqui outras formas de financiar os imóveis. Por que não criar fundos privados? Por que não criar fundos de pensões? Por que não criar até um fundo estatal que possa emprestar dinheiro aos jovens, substituindo-se aqui aos bancos? Por que não pensar em benefícios fiscais em alguém que empresta dinheiro a um familiar para fazer uma casa? Por exemplo, alguém que tenha dinheiro no banco neste momento, porque não emprestar a um familiar, a 2 ou a 3 ou a 4? Será um bom negócio para quem empresta? Será um bom negócio para quem recebe? O risco da situação é diminuta. Claro que depois existem aqui, e eu não vou aqui falar de situações legais, não estou a dizer que isto deve ser feito, até porque existem uma série de leis em Portugal contra o agiotismo, uma série de leis que podem não avançar com isto. Eu estou a querer criar um conjunto de ideias e perceber se isto faz sentido para o mercado. E é importante falar na taxa de juros. E porquê? Porque como os imóveis precisam de quantidades massivas de dinheiro, muitas vezes essa liquidez é uma liquidez que não existe no casal, é uma liquidez que não existe no investidor e é preciso arranjar outras formas de investimento. Imaginemos que o imóvel custa 200 mil euros. As pessoas têm 50 mil e precisam de 150 mil. Por que não criar uma solução em que o banco empresta uma parte de taxa fixa e uma parte de taxa variável? E depois o casal vai amortizando as taxas conforme seja mais vantajoso. Por que não criar aqui um benefício fiscal também para os bancos? Há um conjunto de ideias que podem ser colocadas. Esta podia ser uma delas. Podia ser uma forma de fundo fomentar. Porque aquilo que nós queremos neste momento é que todas as pessoas tenham uma casa para viver. E isto não vai acontecer nos próximos tempos, da forma como nós estamos a viver. Obviamente que as razões são múltiplas, as razões são várias. Se calhar é um aspecto positivo da nossa economia. Se calhar vai ser sempre assim enquanto a economia estiver bem. Porque a verdade é que nós não compramos casas porque elas estão baratas ou porque estão caras. Porque se nós pensarmos, em 2012, 13, 14, 15, as casas em Portugal estavam super baratas. Compravam-se casas perto da praia por 70 mil euros, 60 mil euros. E, na verdade, naquela altura ninguém as comprava. E hoje elas estão caras e são vendidas. É um contrassenso. Mas a verdade é que é mesmo assim. Então, o preço nada tem a ver. O que tem a ver é a confiança e a liquidez que o país tem, que também é importante. Mas aquilo que interessa é a liquidez que eu tenho no meu bolso. A liquidez que você tem no seu bolso e a sua condição financeira é que realmente são importantes para si. Porque não interessa estar num país altamente com as finanças públicas e com a economia, onde está tudo muito saudável, mas depois você não tem dinheiro para comprar uma casa. E isto realmente afeta. Ou então o contrário, você ter muito dinheiro, mas o país realmente estar em más condições. Isso existe neste momento em alguns países que até procuram Portugal para morar. Por exemplo, o Brasil, que a maior parte das pessoas que escolhem morar em Portugal, a primeira razão que aponta é a insegurança criada no Brasil.
Os negócios que se tinham no Brasil estavam a ser rentáveis, muitos até continuam, mas preferem morar em Portugal porque existem outras condições mais favoráveis para morar e muitas vezes a insegurança acaba por ter um fator preponderante. E isto é um dos aspectos que pode acontecer. Por que não pensar numa ideia destas? Por que não pensar na compra de um imóvel para uma família que, em vez de comprar um imóvel mais pequeno, compra um imóvel maior, divide ao meio, arrenda uma parte e vive na outra parte? Por que não pensar em comprar um duplex, arrendar a parte de cima do duplex, viver na parte de baixo, arranjar uma fonte de rendimento? Para alguém que até tenha o dinheiro todo para comprar um imóvel, por que não comprar 2 imóveis? Imaginem que eu tenho 250 mil euros para comprar uma casa. Eu quero comprar aquela casa e não me quero financiar. Por que não comprar primeiro uma casa para arrendamento, aumentar a renda e depois pedir um empréstimo, se calhar a taxa fixa, e perceber se as contas fazem sentido? Existem muitas formas de olhar para o mundo imobiliário. Ele pode ajudar muita gente a encontrar a sua casa de sonho, pode ajudar muitas pessoas a encontrar um emprego também, a encontrar uma fonte de rendimento, a criar a sua independência financeira, e este é o nosso objetivo. Obrigado mais uma vez por ter assistido ao nosso vídeo e até para a semana.